Oi, turma, tudo bem com vocês? Então, sou professora, né? Tô ministrando aí o módulo para vocês de contabilidade geral. Lembrando que eu me chamo Paula, tá bom? Paula Dias. Tô com vocês aí, iniciamos o nosso módulo dia 8. No dia 8 eu expliquei para vocês como é que iria ser nossas atividades. Então, houve uma reclamaçãozinha para a coordenação, né? Cujo eu identifiquei 3 pontos, né? Foi me passado esses 3 pontos. O primeiro seria a metodologia que está sendo aplicada, né? A segunda seria a correção das atividades. E a terceira seria, deixa eu tentar lembrar, que eu não expliquei para vocês como é que a gente iria estudar o nosso módulo. Então, vou tentar aqui esclarecer para vocês, tá? Esses 3 pontos que eu frisei bastante quando foi me repassado essas informações, tá bom? Então, olha só. A primeira é sobre a metodologia. Gente, eu sei que vocês estudaram um módulo bem extenso com um professor, né? Eu sei também que era um módulo completamente diferente do que a gente está estudando agora. Então não tem como bater a metodologia a minha, dele, porque primeiro, eu sou diferente dele, né, ou dela, não sei qual era o professor, se era mulher ou se era homem, mas vou colocar como gênero masculino, tá bom? Não sei qual era a metodologia dele com vocês, não sei como ele trabalhava, porque eu tenho o meu jeito de trabalhar, cujo eu nunca tive reclamações nenhuma, nenhum aluno chegou a reclamar disso, até pelo contrário, só me agradeceram, até porque eu procuro métodos que eu consiga ajudar vocês, tanto é que alguns da própria turma me chamaram no privado já agradecendo, até pelo fato de eu ajudar deixando a atividade liberada para vocês resolverem até às 11 horas da noite, né? Porque isso vocês não tinham. Tanto é que tinha uns colegas querendo desistir desse módulo de contabilidade por questão disso, que não iria conseguir acompanhar, mas devido eu deixar sempre a mais para vocês, ajudando vocês, me agradeceu, né? Porque já perceberam que não iam perder esse módulo e que daí quando chegasse em casa iria conseguir estudar. Então, contabilidade, contabilidade geral, como até mesmo eu coloquei no conteúdo para vocês, turma, é a contabilidade que a gente vai ver custo, finanças, imposto, então a gente vai ver de tudo mais um pouco, que é o que a contabilidade traz pra gente como conhecimento. Então não tem como a metodologia da contabilidade geral minha passando para vocês, não tem como ser parecido com a do professor, cujo o módulo dele era completamente diferente do meu. Com certeza era só teoria, não tinha muitos cálculos, entendeu? Então era questão de interpretação. A contabilidade, temos que interpretar alguma coisa? Temos que prestar bastante atenção. Então eu me planejo, tá? Faço meu vídeo aula para vocês. Eu tento deixar o mais claro possível para não dificultar para vocês em nenhum momento, tá bom? Eu tento ajudar sempre. Não quero, meu dever aqui não é prejudicar ninguém. Meu dever aqui é ajudar vocês, tanto no conhecimento e até nas dificuldades que vocês tiverem. Muitos de vocês me procuram no grupo, na parte privada, lá no WhatsApp, tiram dúvida, eu dou atenção. Quando passam do horário, realmente eu demoro a responder, porque eu tenho outras turmas também, né? Então eu não só como tenho outras turmas, mas eu também já tento me planejar para o dia seguinte. Então é questão de passou do horário, eu demorar a responder, é questão de paciência que vocês têm que ter, tá bom? Então lembra que passou do horário, só porque passou do horário não tem que ter compromisso com a gente. Se houver uma visão de fora, realmente é desse jeito. Mas para mim não funciona. Para mim eu tenho que manter sempre fielmente a atenção com vocês, dependente de horário ou não. Então é o que eu tento passar, é o que eu tento me organizar e que eu tento sempre estar ajudando vocês dessa forma, tá? Então não tem como a metodologia do professor tal ser a mesma que a minha, sendo que o módulo é diferente. Um é só conceito e o outro a gente vai ver conceito e números. Então a atenção é dobrada. Eu tô colocando conceitos para vocês, tô colocando
os cálculos, as formas, tento sempre explicar da melhor forma no vídeo. Então eu peço que vocês prestem atenção no vídeo. Houve dúvida, me chame, que eu tô respondendo pra vocês, né? Outro ponto vou frisar aqui pra vocês, dos três aqui, né, que eu apresentei, vamos pro nosso segundo ponto, que foi em relação à correção das atividades, né, que vocês colocaram, que foi colocado, não digo que você, que foi colocado, na verdade, foram vocês que foi colocado, né, isso para coordenação, em relação à correção das atividades. Ok, tá, vamos lá. Quando houve a nossa primeira questão, reclamaram que estava errado, a minha questão estava errada, né, então, gente, não tem como a minha questão estar errada, porque eu não coloco as coisas de qualquer jeito para vocês. Não tem cabimento de eu colocar a atividade de qualquer jeito para vocês. Eu estou aqui no lugar de instrutora, eu estou aqui para ajudar vocês, ensinar vocês. Então, como é que eu vou colocar algo errado para vocês que estão aprendendo? Então, não tem. Então, assim, em relação à correção das atividades, a primeira questão foi abordada até mesmo no grupo, né? Que colocaram lá, falaram que estava errado, mas não estava. É assim, toda questão que eu coloco para vocês, tá? Toda atividade que eu coloco para vocês, eu vou corrigir, tá bom? Estando errado ou não, eu vou corrigir. O sistema aparecendo para vocês que tá em vermelho, que tá dizendo que tá errado, onde vocês estão vendo que tá certo, eu vou corrigir. Eu tô aqui para corrigir, eu tô trabalhando. Entendeu? Então, se eu tô trabalhando, eu vou corrigir uma por uma, dependente se a turma é de 100 alunos. É que nem quando se eu tivesse com uma prova escrita na mão, se eu tivesse com uma prova de vocês em mãos, eu não estaria corrigindo, né? Uma por uma, é a mesma coisa. Não muda nada pro online. Para a prova, para nossas atividades online, não muda nada, eu vou ter que estar corrigindo uma por uma. Então, mas porque o sistema aparece? Gente, calma, sistema é sistema, nem tudo é 100%, tá? Calma, porque em relação às atividades, eu vou corrigir todas, tá bom? Hoje teve outro problema, né, em relação a duas atividades, as duas questões. A primeira foi a terceira questão, cujo alguns deram em vermelho na correção de errado, mas como eu mostrei para a coleguinha, né, que me informou isso daí, para mim aparece como certo. Entendeu? Então não se preocupa com isso, porque para mim aparecendo certo, mesmo se aparecesse em vermelho, o que eu tava vendo que é certo, eu vou colocar a pontuação de vocês. A pontuação que é certa, tá? Então, em relação à atividade, eu joguei a atividade, a senhora não devolveu a correção no mesmo dia. Gente, não pensa, eu sei que muitos se organizam pela manhã e conseguem responder pela manhã. É uma turma de 50 alunos, né, em fase assim, de 50 a 55 alunos. Muitos de vocês respondem só à noite, entendeu? Então, assim, na hora que eu faço a correção, eu vou fazer a correção somente da metade. Aí a outra metade, eu vou fazer a correção no dia seguinte. Então, pra mim, é mais fácil que eu corrigir todos de uma vez. Porque eu me organizo, eu me planejo da mesma forma que vocês se organizam, que se vocês se planejam, tá? Então, pra mim é mais fácil eu corrigir todos de uma vez só, porque aí eu reservo meu tempo só para fazer a correção de todo mundo já junto. Então eu sei que vocês que se dedicam pela manhã estão certo, estão se dedicando, estão se esforçando, eu sei, mas é só uma questão um pouquinho de paciência, tá? Para que os outros tenham a chance também de responder, porque assim, eu já vou mudar. No caso, em relação sobre isso, eu já vou mudar. Então, alguns já vão se sentir prejudicados. Por quê? Como é que vai ser agora? Deu 7h15, irei publicar, né, a atividade para vocês, normal, 7h15, e vai ficar aberto para vocês até 10h30, tá? Conforme orientação. Vai ficar aberto para vocês até 10h30. Assim como fizeram um outro grupo, né, que eu observei lá no nosso grupinho do WhatsApp, fizeram um outro grupo para vocês terem comunicação em qualquer horário, né? Porque até lá no grupo ele
ele tem um período aberto para vocês, né? Que é só a questão da aula de vocês, né? Então, a mesma coisa vai ser na nossa atividade, tá? Vai passar agora a ser 7h15, vai ficar até às 10h30. E entre 7h15 e 10h30, eu vou estar lançando a nota de vocês. Respondeu, tô dando a resposta. Respondeu, tô dando a resposta. Pronto. Para não ter mais a correção das atividades, tá tudo errado, não tá certo, não sei o quê. E aparecer pontos e pontos e pontos onde os outros também se perdem. Aí gera aquela bola toda, né? Toda aquela situação. Então, calma, gente. Questão de paciência, questão de calma. Então, já vou fazer dessa forma, tá? Eu tava pensando no próximo, mas agora eu vou pensar na situação atual, tá bom? Vou passar a atividade, irei colocar essa atividade disponível para vocês até 10h30 e entre nesse tempo respondeu, estarei dando a resposta para vocês, tá bom? Já temos só uma semana aí de estudo, então vai ser rápido, a semana passa rápido, eu acho que aí já vai, pelo menos essa semana vai ter uma coisa melhorada, né? Já que houve reclamação, então entende-se que tava uma coisa bagunçada, né? Então, a partir de agora, eu procuro sempre melhoria. Eu sempre trabalho com melhoria, tento procurar melhoria, tá bom? Então, vai ser dessa forma, tá? O terceiro e último ponto, né, que foi colocado, que foi em relação de eu não estar explicando para vocês como iria ser as avaliações. Gente, eu expliquei para vocês como iria ser avaliações. No dia 8, no primeiro dia, não tem como eu não descrever isso para vocês de como iria ser as avaliações. São só 2 notas. A gente começou dia 8, já vamos finalizar dia 22. Dia 19 é a nossa prova final. Entendeu? Então, houve até uma pergunta no grupo, né, de como é que seriam essas avaliações. Eu respondi, mesmo assim, a coleguinha, o coleguinha, não sei, colocou lá que não entendeu, tá? Então, deixa eu explicar, eu vou explicar de 2 formas, tá? Vou estar explicando aqui pra vocês. E eu montei e vou estar explicando pra vocês também em relação a mostrar o calendário para vocês, tá? Então, antes de eu mostrar o calendário para vocês, deixa eu falar. No dia 8, foi o início do nosso módulo. Do dia 8, no mesmo dia, houve uma atividade valendo 1 ponto, tá bom? No dia 9, houve outra atividade valendo 1 ponto. No dia 10, houve outra atividade valendo 1 ponto. Então, turma, o meu único erro foi que eu não contei que no dia 11 seria feriado, tá? Então foi um detalhe assim que eu não me atentei. Eu nem sabia que iria ter feriado no mês de junho. Então realmente, se houve um erro, o erro é dessa parte, o erro foi meu. Não tenho problema nenhum em assumir, tá? Acho que todo mundo erra, todo mundo tá passivo a errar, tá bom? Então foi questão mesmo de eu não saber que iria ser feriado. Então não teve atividade, né? Que iria valer uma pontuação um pouquinho maior. Só que não teve. Mas na sexta teve. Na sexta teve atividade. E aí, somando, se cada uma atividade que eu passei para vocês vale 1 ponto, somando aí a gente já tem 4 pontos. Né? A gente já tem 4 pontos. Seria 5 pontos se a gente tivesse aula na quinta-feira. Então, como a gente não teve na quinta-feira, a gente só teve na sexta, a gente já tem 4 pontos, tá? Então, olha só. Estamos na segunda semana, né? E continua dessa forma. Só que na quinta-feira, agora, ela já não vai valer 1 ponto. Ela vai valer 3 pontos. Porque até quarta a gente já vai ter 7 pontos. Então, para inteirar 10, a gente vai precisar de quanto? 3 pontos. Certo? Então, na quinta-feira, a atividade que eu postar para vocês já vai valer 3 pontos. Então, atenção. Atenção, por favor, atenção nesse vídeo completamente. Na quinta-feira, a atividade vai valer 3 pontos, tá? E lembra que mudou. 7h15 está disponível para vocês. E 10h30, a partir de 10h31, já não vai mais estar liberado para vocês, tá bom? Então, na quinta-feira,
vai estar aí disponível para vocês a atividade, que ela vai valer 3 pontos, tá? Então, na sexta é nossa prova final, que vai valer 10 pontos. Então, olha só, temos 10 pontos de atividade e vamos ter 10 pontos da prova, tá? Eu faço a soma, 10, 10, né? Dá 20 e divido esse 20 por 2, tá bom? Vou dividir esses 20 pontos por 2, que aí vai ser a média de vocês. Se você conseguiu acompanhar toda a aula, todo o vídeo que eu passei para vocês, vocês conseguem responder as questões tranquilo. Gente, na questão que eu corrigi, tinha lá que não tinha nem cálculo, não tinha nem número. Tinha uma atividade lá que não tinha nem número. E teve gente que errou tudo, tudo. Enquanto tinha gente que acertou tudo. Entendeu? E aí, qual a dificuldade? Será que foi falta de atenção? Será que foi porque não assistiu o vídeo e quis responder da mesma forma? Entendeu? Porque quando se há cálculo, tudo bem, a gente tem que ter uma atenção dobrada, né? Até mesmo para me corrigir. Mas não era nem cálculo. Era realmente só conceitos ali. Então, se há uma grande quantidade de pessoas que acertou certo, não tem como eu me sentir, poxa, será que é eu que estou errando? Será que é eu que não estou prestando atenção? Então, entendeu? Então, o terceiro ponto, né, em relação que foi questionado, que houve aí que eu não tinha informado, mas eu informei, tanto é que eu vou postar novamente o que eu informei, não vou mudar nada. Nem o erro que eu tive lá em relação à data, eu não vou mudar. Tá? Até porque eu já estou corrigindo aqui com vocês agora, então não irei mudar, tá bom? Eu vou postar da mesma forma que eu postei, vou colocar lá pra vocês, tá bom? Amanhã, a nossa aula de amanhã, como é que vai ser, turma? Chamada, vai ser através do Meet, vou estar disponível no Meet a partir das 7h15, tá? E vamos ficar lá no nosso horário de curso, lá no Meet, tá bom? Vou explicar todo o conteúdo para vocês por lá amanhã, tá? Pelo menos hoje eu não me preocupo em fazer vídeo, porque eu já vou fazer amanhã com vocês, tá bom? Vamos pro Meet amanhã. A chamada vai ser por lá. Toda a chamada, toda a frequência eu vou estar repassando para vocês por lá pelo Meet, tá? Então, amanhã a gente vai fazer a chamada no Meet. Vai ser dessa forma, a gente vai trabalhar amanhã através desse aplicativo, tá? Não esperem o linkzinho para vocês assistirem a aula. O slide vai estar na plataforma normal, e vai estar no grupo também normal, mas a explicação irei fazer pelo Meet, tá? E a frequência também vai rolar pelo Meet, tá bom? Então, foi o que me abordaram, tá? Então, a solução que eu encontrei, que a coordenação encontrou para mim também foi essa, tá? Eu estou aqui disponível para vocês, para tirar dúvidas, para resolvermos qualquer coisinha, tá bom? Então, agradeço desde já. Isso é um feedback para mim muito positivo, posso colocar até como positivo, porque é um aprendizado que a gente tem, que a gente adquire, todos nós, né? Eu até agradeço, porque eu não levo para um lado ruim, eu levo para um lado bom, porque se eu não tô conseguindo levar para vocês e vocês estão vendo que tem falha, mas eu tenho tudo assim guardado, né, o que foi passado para vocês, então tem como eu rever tudo que foi passado para vocês, e aí eu faço a comparação, se realmente houve falha minha, se houve falha de ambas a parte, não sei, mas aí em relação a isso, tô corrigindo, tá, e vamos trabalhar dessa forma, disponível para vocês das 7h15 até as 10h30, tá bom? E aí estarei também tirando dúvida o tempo todo, passei a atividade, respondeu a atividade, já irei estar corrigindo e repassando para vocês a pontuação de vocês dentro do horário, tá bom? Tudo dentro do horário, tudinho bonitinho, tá bom? Então, respondendo mais uma coisa,
da nossa atividade de hoje, né? Que teve duas questõezinhas lá que houve uma confusãozinha. Na terceira questão, ela estava dando como certo, se eu não me engano, foi na imagem que eu vi que mandaram lá no grupo, mas o certo é o errado, tá? Pra mim, gente, aparece como quem respondeu como errado tá aparecendo como certo normal, normal, tá bom? Eu até corrigi já algumas, já até mandei, então já até mandei pra vocês já. Hoje ainda vai ficar pra vocês essa questão até as 11 horas, tá? Só hoje, porque eu estou avisando pra vocês hoje, então não tenho direito de retirar isso daí, até pra não prejudicar os demais, tá bom? Então, hoje vai estar lá disponível. E a terceira questão é essa. Na quarta questão, ele fala, se eu não me engano, ele relata lá, se eu não me engano, sobre o LIFO. Não sei se é o LIFO ou se é o FIFO. Mas ele coloca sobre a gestão. Então, é questão de interpretação mesmo no contexto. É meio que uma pegadinha, né? Pra ver quem tá atento e quem não tá. Lá, ele coloca que a gestão da indústria de alguma coisa, né? Utiliza o método FIFO. Quem observar lá, tá errado, né? Só que, assim, quando se fala da gestão, a gestão ela trabalha daquele jeito, a gente observa que pode estar errado, só que aí é a gestão que está trabalhando dentro da empresa. E isso é um aprendizado para a gestão, porque se ela está trabalhando do método errado, lá na frente ela vai conseguir encontrar o erro. Entendeu? Então, o que eu quero passar na questão para vocês é que vocês observem que na pergunta ele fala sobre gestão. Pra gente que sabe, né? Vocês já sabem, graças a Deus eu vi que vocês estão conseguiram aprender aí o método permanente, método de inventário permanente. A gente observa, poxa, tá errado. O gestor ele não pode estar fazendo isso. Mas é em questão da prática do gestor, tá bom? Então era só meio que uma pegadinha de modo de interpretação daquela atividade. Então ela tá certo, tá? Ela tá certo, porque aquele gestor daquela empresa, ele pode utilizar o método dele, qual que ele achar melhor. Se ele achar melhor que é um método médio poderado, ele vai utilizar o método médio poderado. Mesmo para aquela questão ali, referente daquele conteúdo, daquele estoque, toda aquela atividade, todo aquele processo de atividade, estando certo, né, com o método errado. Mas aí é questão do gestor, é o gestor que está trabalhando daquela forma, entendeu? Era só uma parte, assim, de observação mesmo e joguinho de interpretação, tá? Realmente, a gente que sabe, você já sabe que aquilo ali é um método completamente errado para a utilização daquele processo de atividade. Só que aí, na parte do gestor, ele tá achando que tá certo e aí é um aprendizado pro gestor, que lá na frente ele vai ver que tá errado, tá bom? Então, teve gente que conseguiu, perfeito, interpretar aquela atividade, conseguiu até acertou todas. Muita gente conseguiu interpretar daquela forma, que é a questão. Quem estava fazendo ali o processo da atividade era o gestor, né? E percebe que lá na frente o gestor vai perceber o erro, então a atividade ela se destaca em cima daquele gestor, tá bom? Então é certo, não é errado. A gente sabe que é errado, mas como é uma pegadinha, um jogo de estratégia ali, né, para prestar atenção, é dado como certo, tá bom? Então só esclarecendo essa outra atividade aí. Tá perfeito? Então, gente, qualquer coisa, podem me chamar, podem tirar dúvida. A coordenação também já tá ciente que eu irei trabalhar dessa forma, tá? Eu pensei que eu estava ajudando, mas eu acho que não estava, então, me corrigindo, tá bom? Eu quero trabalhar da melhor forma e ajudar vocês da melhor forma. Se essa é a melhor forma, eu irei trabalhar dessa forma, desse jeitinho, tá? Então, boa tarde, né? Desculpa, era pra me ter mandado mais cedo, só que eu estava corrigindo a atividade de vocês. Então, boa tarde pra vocês. E que aí a gente consiga essa semana se ajudar e continuar estudando. E eu tentando passar aqui, né? Meu dever é passar aqui o conhecimento pra vocês. E encontro vocês amanhã no Meet,
tá bom? No nosso aplicativo. Não esquecem, tá? Nunca esqueça disso. Não tem como eu usar a mesma metodologia do outro professor. Não conheço o outro professor, não sei como é que ele trabalha. Eu nunca tive dificuldade de trabalhar dessa forma, nunca teve reclamação nenhuma da minha parte, desse jeito, dessa minha metodologia. Só que tá tendo agora, então eu tenho que observar no que eu tô errando, né? No que eu posso estar errando. Então, já reparando isso, eu já tô cortando muita coisa, até porque diante, né, de qualquer visão de instrutor, é errado eu deixar mais para vocês as atividades, só que eu estava pensando no próximo, estava pensando no coleguinha que estava tendo dificuldade. Então, aí eu já tô me policiando, já vou trabalhar das 7h15 até as 10h30, tá? E responder vocês no WhatsApp, no grupo das 7h15 até as 10h30, tá bom? Então, boa tarde para vocês e que a gente se encontre amanhã no Meet, tirando dúvidas, trabalhando juntos, tendo comunicação clara e obtendo resultados, tá bom? Então, boa tarde novamente. E aí, eu fiz um outro vídeo que eu vou fazer a junção com essa, explicando novamente como vai ser a nossa avaliação, tá? Detalhadamente, já com o calendário na mão, tá bom? Então, turma, continuando a nossa explicação, né? Hoje é 15, a gente está na segunda semana já do nosso módulo, lembrando que o nosso módulo é do dia 8 até o dia 22. Olha aqui, coloquei. Eu vou mexendo, observem que as datas que eu vou colocando fica azul claro, tá? Então, vamos aqui para o dia 8. No dia 8, iniciamos o nosso módulo, no início do nosso módulo, eu deixei um vídeo explicando para vocês como é que iria acontecer. Entretanto, pedi para que vocês baixassem o Skype para que a gente pudesse, né, ir estudando junto todo o nosso conteúdo para não haver dúvidas, porque a partir do momento que a gente mexe com cálculo, há dúvidas. Então, no dia 8, eu coloquei o videozinho explicando para vocês como é que iria funcionar. Relação ao módulo, são 2 notas, tá? 10 e 10. Então, qual seria o primeiro 10? Em todas as atividades que eu ia passar para vocês. Então, no próprio dia 8, eu deixei uma atividade. No dia 9, deixei outra. No dia 10 também. No dia 11, eu não contei com o dia 11. Então, eu iria deixar uma atividade para vocês. Só que dia 11 foi feriado, né? Então, eu pulo o dia 11. E deixei no dia 12. Então, observa aí que os dias que eu tô passando, ele tá ficando em azul claro, tá? Então, cada desses dias, as questões que eu passei para vocês foram todas valendo um ponto. Ah, professora, mas tinha 4 questões pra gente resolver. É só dividir, gente. Coloca lá as 4 questões, cada uma vai valer 0,25, tá? Para poder somar e dar um ponto. Tá bom? É por isso que tem 4. Às vezes tem outra atividade que só é 3. Então é só fazer esse joguinho aí, essa regrinha e pronto, que a gente consegue fazer a soma que vai dar um ponto. Outra coisa eu deixei claro para vocês foi que não se preocupe se no sistema aparece errado, mas vocês sabem que tá certo. Por quê? Porque eu tô corrigindo. Meu dever é corrigir a atividade de vocês até para que vocês não se sintam prejudicados. Tá? Então, olha só. Dia 8, voltando pro nosso dia 8, 1 ponto, 9, 1 ponto, 10, 1 ponto, 11 a gente pula porque não teve aula, mas no dia 12, 1 ponto. Até aqui temos o que? 4 pontos, certo? Temos 4 pontinhos. Então, vamos pro dia 15. O dia 15, 1 ponto, 5 pontos já temos. Na terça, 1 ponto, 6 pontos já temos. Na quarta, mais 1 ponto, 7º ponto já temos. E falta mais quantos pontos, turma? Para somar 10. 3 pontos, né? Falta 3 pontos. Então, esses 3 pontos vai ser no dia 18. No dia 18 vai ser 3 pontos para vocês. A atividade que eu vou passar para vocês vai valer 3 pontos. Porque na quinta-feira, dia 18, vai valer 3 pontos. Porque no dia 19 já é nossa prova.
nossa prova final. A gente já vai fazer nossa prova final na sexta-feira, porque na segunda-feira encerra, e na segunda-feira é somente para aqueles que ficaram de recuperação. Ah, mas na sexta-feira eu vou saber o resultado da minha prova? Sim, com certeza você vai saber o resultado da sua prova. Na sexta-feira mesmo, até para garantir para você ficar ciente se ficou ou não de recuperação, entendeu? Então, eu pego todas essas notas aqui, ó, voltando aqui no dia 8, dia 9, dia 10, dia 12... dia 15, dia 16, 17 e 18 e somo, que tem que dar 10 pontos. Esses 10 pontos eu vou somar com a nota da prova de vocês no dia 19, da prova final de vocês. E aí, juntando 10 com 10, vai dar 20, e esse 20 pontos eu vou dividir por 2, que aí é quem tá com 10 de todas as atividades, e quem pegou 10 na prova, com certeza já passa na média com 10, entendeu? Então aqui foi a explicação que eu passei para vocês, eu até descrevi. Só que o único erro foi meu, porque eu não contei, eu não sabia que no dia 11 seria feriado de Corpus Christi, não sabia, mas aí não muda nada. Entendeu? Não tem como mudar e não afetar, e não afeta muita coisa. Porque aí o ponto que seria no dia 11 veio para o dia 18. Então não tem como ninguém sair prejudicado. Eu acho que isso é questão de prestar atenção no que está sendo passado a vocês, tá? Então até aqui é um ponto que eu consigo explicar para vocês utilizando a nossa datazinha, tá bom? Nosso calendário. Então, houve uma pergunta que me fizeram no grupo em relação a isso, e nem com a explicação novamente conseguiram entender. Então, aqui eu tô explicando detalhadamente para vocês, para ver se vocês conseguem entender, gente. Agora, se vocês não conseguirem entender essa parte aqui, eu vou ver um meio de, pelo menos, tentar desenhar para vocês conseguirem entender, tá bom? Mas aí me falam. Pode continuar falando lá no grupo, que aí se houve dúvida em relação à nota, aí eu volto a explicar novamente. Se for preciso, eu desenho para vocês todo o calendário novamente e vou circulando cada um e colocando a pontuação em cima da nossa datinha, pelo menos para ver se ajuda a entender mais ainda, tá? Então aqui é dessa forma que eu tô trabalhando, cada dia valendo um ponto nas questões que vocês fazem.